ter mais de 40 e sentir a libido em baixa. Atenção, porque a falta de desejo sexual nessa fase da vida não é algo normal e pode ser um sinal de alerta importante. Para falar sobre este importante tema, está hoje aqui com a gente o Dr. Jamal Mohamed Salem, que é médico, urologista, especialista em medicina do trabalho, perícia médica, sexologia, nutrologia e também vereador aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou Fábio Saz e esse é o programa Conexão Saúde, uma parceria Abaetê Comunicação e a rádio NFM. Doutor Jamal, seja muito bem-vindo hoje aqui com a gente no Conexão Saúde. Eu também estou muito feliz, Fábio, de estar aqui esclarecendo alguns assuntos da saúde e quero cumprimentar você, cumprimentar todos que estão, ouvindo, nos assistindo nesse momento, né, e dizer que para mim é uma alegria estar esclarecendo esses temas de saúde. A gente agradece muito, doutor. Nós vemos esse tema aqui com um olhar bem apurado por essa questão, né, importante. E assim, é um tema onde eh, perguntaram para a gente se não poderia ser abordado sobre isso, e aí nós agradecemos o seu convite em abordar essa pauta aqui conosco hoje, doutor. E aí a gente começa aqui eh, perguntando, né, pro senhor a questão da diminuição do desejo sexual após os 40 anos. É normal, é coisa da idade? O senhor, como especialista, né, o senhor acredita que, essa situação, ela é referente à questão do tempo, à questão da idade, ou é algo mais voltada à saúde mesmo do indivíduo? Bom, é uma pergunta excelente, inclusive quero parabenizar você e parabenizar a produção, né, ter Obrigado. trazido esse tema que é tão importante, e é uma coisa comum. Como eu sou médico atuante, trabalho no meu consultório, no ambulatório, então é queixa comum, tá? É queixa comum de todos os homens, e não só a partir dos 40 anos. A gente está vendo casos abaixo dessa idade também reclamando, reclamando do abaixo de lipídio, né? Por que que o senhor acha desculpa interrompê-lo aqui, doutor, mas, assim, essa questão acontecer com pessoas com menos de 40, por que que o senhor acha que tem acontecido isso com mais frequência agora? Tem acontecido por causa, às vezes, de problema psicológico, uso de droga, fumante, o alcoolismo, tudo isso aí são fatores predisponentes para isso acontecer. Porque o nível do hormônio, muitas vezes, você pega o nível do hormônio, dentro da normalidade, mas a pessoa não está com aquele desejo, não está, com aquela função erétil normal. Tá? Uhum. Então falta alguma coisa para ele. Então, por isso que quando a gente recebe um paciente, nós temos que fazer uma avaliação, ele como todo, tá? Como todo, porque tem outras doenças que podem interferir. Porque quando a gente fala, ou a pessoa está com baixa libido, a gente pensa na testosterona que está baixa. Mas muitas vezes a testosterona está num nível médio, né? Está no nível médio ou um pouquinho acima, e a pessoa realmente não se sente bem. Então você tem que avaliar, o paciente como um todo, fazer uma boa anamnese, que é muito importante, ver os medicamentos que ele faz uso, porque às vezes ele está tomando alguns medicamentos que interferem negativamente, Ah, que inibe então esse que inibe exatamente essa sintoma. função erétil. Então, lógico, a partir dos 40 anos, todo homem, a tendência é começar a diminuir. É o caso, por exemplo, quando a mulher entra em menopausa, o homem também pode entrar em andropausa. Por isso que, a partir dos 40 anos, a gente fala que todo homem tem que fazer a prevenção, da sua próstata, a prevenção do câncer e também da função erétil, que é um dos exames, é medir o nível de testosterona, tá. Ah, sim. Quando você fala, por exemplo, dessa condição do homem, né, a mulher é menopausa, o homem é Andropausa. andropausa. Quais seriam os sintomas para o homem,
quando ele começa a ter esse tipo de comportamento, quando o corpo dele começa a desenvolver essas ações parecidas com a da menopausa na mulher? Mais ou menos parecidos, né, ele começa a sentir cansaço aos pequenos esforço, sonolência, falta de concentração, né, esquecimento, tá, sonolência, às vezes ele pode ter insônia também, também pode estar causando isso aí, sudorese. Então, todos são sintomas ligados, e principalmente a parte sexual que começa a cair o seu desempenho sexual, Uhum. que isso aí que chama, inclusive, a atenção até do homem e da sua parceira, Uhum. né, que eles começam a se preocupar e procurar uma solução. O homem, a partir de quantos anos, mais ou menos, isso acontece, doutor? É muito variável, né. Aham. A gente vê, por exemplo, tem casos, que acima de 40, tem outros acima de 50, então, não se vê. Mas o que eu vejo observando, assim, mais, a gente vê acima de 55 anos, os homens procuram com mais frequência com essa queixa. Ah, então acima de 55 anos aí, é importante os homens principalmente estarem atentos. As parceiras também, né, doutor? Elas Lógico. olharem, avaliarem, porque, eh, geralmente para o homem é mais difícil ele procurar o médico do que a mulher, né. Esses dias eu até estava conversando com um amigo ortopedista, ele falando que, a mulher quando tem algum problema, ela leva uns 3 meses para ir ao médico, o homem uns 5 anos para se queixar de algo que aconteceu. Então, não sei a que fato isso se deve, mas geralmente o homem ele acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de procurar uma ajuda profissional, né. E aí, nesse caso, as parceiras, elas têm um papel fundamental nesse apoio, nesse incentivo também, né, doutor. Eh, Quando a gente fala, doutor, na questão da falta de libido, né, que isso não é normal. Que tipo de falta a gente está se referindo exatamente? Então, assim, existe uma linha tênue, né, entre uma pequena variação e algo que realmente merece uma atenção? Bom, voltando um pouquinho para comentar da procura do paciente, o homem, Aham. o médico, só para fazer um pequeno comentário, realmente lá atrás, os homens tinham medo de procurar, porque normalmente quem atende é o urologista. Sim. E o homem normalmente ele liga esse problema com a próstata. E como lá atrás a gente não tinha os exames complementares como hoje nós temos, e era feito mais o toque retal, Uhum. então devido do fator machismo, o homem realmente demorava para procurar, né, o urologista para ver. Uhum. E aí o que que acontece? As mulheres, inclusive eu vejo, elas que tomam a iniciativa de marcar. Até eu quero inclusive aproveitar e de parabenizar as mulheres, por essa iniciativa, porque ela que, força o pai, força o marido, o esposo, o irmão, a procurar um médico, principalmente a urologia, para fazer seus exames periódicos, tá. Isso é muito importante dizer isso aí. Em relação à pergunta que você falou do baixo libido, veja bem, o que que é baixo libido? É quando o homem começa a perder o interesse sexual, na verdade, né. Então quando ele desinteressa por essa parte, e às vezes ele tem cobrança da mulher, ou às vezes não tem, tá, aí começa essa preocupação, principalmente do homem, né, que está acostumado a ter um relacionamento, periódico, e de repente para isso aí ele começa inclusive, além disso, ter conflito conjugal, porque a esposa, a primeira coisa que ela desconfia, que ele tem uma outra, ou tem amante lá fora, você entendeu? Coitado, ele está com problema e ainda ele fica ainda leva a culpa disso aí. Então, é aí que começa o problema. Por isso que os homens, muitos homens eu vejo, eles procuram um médico. Inclusive na minha conduta como médico, quando a pessoa vai lá para fazer a prevenção do câncer de próstata, fazer preventivo, a gente faz aquele roteiro todo
e no final eu pergunto: "E como que está a sua vida sexual? Uhum. Você está sentindo alguma coisa? Você está bem?", sabe. Então, olha, eu vou ser sincero aqui, de cada 10 homens, 8 queixam de problema de disfunção erétil. Verdade, doutor. E assim, é interessante, claro que você tem que ir ao médico e expor os seus problemas, mas é interessante saber que realmente isso acontece, porque tem muita gente que a gente ouve falar que mente para o médico, né, por algum motivo ou para o outro, não fala a verdade sobre aquilo que realmente está acontecendo. Então, os homens exporem a condição dele, lógico que contribui muito aí, né, para uma ajuda para a melhoria deles, né, doutor? É, sem dúvida nenhuma, eu vejo que o homem ele tem vergonha de falar isso, porque ele relaciona a potência sexual com o fator machismo. Então ele acha, se ele ficar impotente sexualmente falando, ele deixa de ser machismo, mas não tem nada a ver, tá, de ser homem e tem problema de impotência. A impotência sexual, só para lembrar todos, é uma doença. É uma doença igual às outras. É igual, por exemplo, que você tem amidalite, tem uma gastrite, tem uma infecção urinária. E a impotência sexual, ela também é uma doença que tem tratamento e tem cura. Então, você, homem que está me ouvindo nesse momento, está me assistindo, eu acho que é muito importante você deixar a vergonha de lado e procurar o seu médico e expor o seu problema. Porque às vezes tem alguns colegas, por exemplo, deixam de fazer a pergunta, né, essa pergunta: "Como que está a sua vida sexual?", e o homem ele fica quieto, ele fala do problema dele e esquece essa parte. Aham. Mas eu, na minha rotina, como comecei a observar, agora de um tempo para trás, eu já provoco essa pergunta. E é difícil o homem, se realmente ele estiver bem, ele responde com toda sinceridade. Uhum. E se ele tiver com problema, como já abri para ele a janela, por exemplo, ele fala abertamente do problema, porque ele se sente que tem um médico na sua frente, que tem uma pessoa que quer te ajudar. E aí ele abre o jogo e fala a verdade, porque você sabe, Fábio, que hoje nós temos aí vários tratamentos, né, e até cirurgias, e até implante de prótese que devolve ao homem a sua saúde sexual normalmente. Olha, que interessante, doutor. Eu não sabia que estava tão avançado assim nesse contexto de chegar a devolver, né, essa saúde sexual, assim, masculino. A gente acaba ouvindo algumas e lendo, né, alguns artigos relacionados a isso, mas que tenha, né, tamanho desenvolvimento aí, tanto da parte de medicina quanto tecnológica, é importante a gente saber, e depois a gente pode até falar mais sobre essa questão também para as pessoas procurarem, né, doutor. O senhor, eh, como, né, conhecedor aí da área, quando alguém chega, doutor, desculpa, quando alguém chega no seu consultório, eh e apresenta, né, algum problema. Qual que seria a primeira qual que seria o primeiro passo para essa pessoa? Qual que seria a primeira ação para ela? Para alguém que está com uma disfunção erétil? É algo para encaminhar para um outro profissional, tipo um psiquiatra, um psicólogo, já entra com medicação? Como que funciona essa esse primeiro tato com o paciente? O primeiro tato, na realidade, é assim. A maioria dos pacientes, quando ele entra, ele não entra no assunto direto. Ele começa dando volta. Uhum. Começa assim, fala que sente uma dor na região pélvica, região nos testículos, e começa a dar umas dores assim generalizada, o mal-estar. Só começar aí a gente percebe que realmente ele tem. Uhum. Então a gente começa a provocar a pergunta. E tem outros já chegam e falam o problema. E aí o que que o médico, por exemplo, no meu caso, meus colegas urologistas fazem? Eles começam a fazer uma anamnese completa. O que que é anamnese completa? É tirar todas aquelas informações clínicas do paciente, porque não só focar na impotência, tem que ver as outras doenças que estão relacionadas. Uhum.
tá? Vê a parte cardíaca, vê a hipertensão arterial, vê se ele tem diabetes ou não, vê os medicamentos que ele faz uso, tá? E começa com aquela história, por exemplo, a pessoa fala assim: "Você perde o interesse quando você vê, uma mulher, te chama alguma atenção, entendeu, Uhum. desperta alguma coisa em você". Então tem alguns que falam assim: "Doutor, para mim não sinto nada, parece que é uma coisa estranha". "Mas e lá atrás, você era assim?". "Não, eu era diferente". Então por aí você começa, por isso que essas anamneses, essas informações clínicas, te ajuda muito para você chegar, no pré-diagnóstico, Aham. né, no pré-diagnóstico. Porque se você a pessoa chegar e começar a falar, e falar: "Não, isso é psicológico, eu vou te encaminhar para um psiquiatra ou um psicólogo", o paciente já perde a confiança. Então o primeiro passo, nós temos que transmitir, que o paciente se sinta confiante com o seu médico, que se sinta com a pessoa que está na sua frente, no caso o médico, que quer te ajudar, quer te ouvir, te olhar nos olhos para sentir, a sua ferida, a sua drama, e achar uma solução para isso. Então isso é muito importante. Esse bate-papo, assim, inicial, é realmente Mas importante. essa parte, essa questão até, humana do tratamento com o paciente, ela é extremamente válida e importante, né, doutor, porque precisa ter realmente essa confiança, né, essa forma de esse direcionamento na conversa médico-paciente, porque se não houver essa confiança, realmente o tratamento ele fica falho ali, né, a gente Fica, que fica. não é possível passar, às vezes, o que se deve para aquele paciente. E aí eu corroborando com o que o senhor acabou de falar, as mulheres têm um papel fundamental nessa prática ou nesse comportamento do homem em visitar o médico, em fazer o exame de rotina ali necessário, porque muitas vezes é a mulher que induz que aquilo aconteça, né, doutor. Então, eh, daí já eu vejo que é preciso ser feita uma outra avaliação, que é a importância da pessoa que está com você, de querer cuidar de você também para que isso aconteça, né, da mulher que está ali junto, quer seu bem, marca o exame, te obriga a estar ali, então isso é muito importante, as pessoas que a gente coloca do nosso lado para viver com a gente. Doutora, o senhor comentou aqui de algumas outras patologias, né. A diabetes é uma condição que ela afeta boa parte da população. Ela também interfere na questão da impotência sexual? Sim, sem dúvida nenhuma. São 2 doenças importantes aqui, a hipertensão arterial e diabetes, porque veja bem, o que que é uma ereção, né? A ereção tem que ter um estímulo visual, né, e tem que ter um nível de hormônio dentro da normalidade para poder provocar uma ereção. Uhum, Tá. E aí quando a pessoa tem diabetes ou tem pressão alta, os vasos sanguíneos, eles ficam obstruídos, então entra pouco sangue, no órgão genital masculino, o pênis, aham. e aí acaba não provocando uma ereção, ou uma ereção falha, ou não tem aquele preenchimento dos corpos cavernoso, né, dos corpo cavernoso para manter uma boa ereção. Então aí ocorre a falha, Ah, tá, a falha de ter uma relação saudável, de uma relação sexual normal. Então se você pegar o pênis e cortar ele transversal, você vai ver que ele tem 3 tubos. Os 2 de cima é os corpo cavernoso, que a função dele é exatamente o preenchimento do sangue para manter a rigidez e a ereção do pênis, e o terceiro seria a uretra, que é onde passa a urina e também passa, o líquido seminal durante a ejaculação, uhum, tá. Então, falha no preenchimento do sangue ou a entrada do sangue, ou às vezes provoca uma ereção e depois esvazia,
o sangue rapidinho, que a gente chama de fuga venosa, isso aí também provoca uma mal ereção. Então, o libido, lógico, o homem sempre relaciona o libido com a ereção, Uhum. tá. É porque existe uma diferença entre o cara que perde o interesse por ter relação sexual, porque tem pessoa, por exemplo, perde o interesse sexual, mas ele tem uma ereção, Sim. tá, mas ele não vai ter prazer. Por quê? Porque ele não tem um libido. Então aí existe a diferença, mas a maioria das doenças que nós vivemos ou temos o contato exatamente é em busca do prazer sexual. E o prazer sexual só vai ocorrer se tiver uma ereção satisfatória e se tiver o nível de hormônio também dentro do nível para ter o libido. Doutora, a tua explicação aqui, ela foi excelente, mas deu até uma agonia a hora que você falou assim: "Se pega o pênis e corta, ele tem que expressar". Deu até uma coisa ruim aqui, mas a gente conseguiu compreender muito bem como que funciona aqui a passagem do fluxo de sangue. Eh, quando o senhor comenta, quando o senhor fala, a pessoa ela pode não ter o libido, mas ter uma condição fisiológica saudável para ter a ereção. Eh, essas 2 situações, elas não teriam que caminhar juntas, vamos dizer assim? Porque às vezes ela tem a tá com o organismo ali funcionando muito bem, mas se ela não tem vamos dizer, um apetite sexual, ela conseguiria ter a ereção? É, o correto, a pessoa tem libido, tem ereção. Aham. Mas pode acontecer uma ereção sem ter libido, que é inclusive uma doença, que chama o priapismo, que é uma ereção alongada, a pessoa começa a sentir dor e não consegue esvaziar o sangue por falta por causa de formação de algum coágulo sanguíneo ali, tá, Aham. e impediu. Às vezes a pessoa usa aqueles medicamentos injetável, por exemplo, tá, ele usa o medicamento injetável para provocar ereção e acaba, passando na medida certa e provoca uma ereção prolongada, inclusive é o priapismo que nós chamamos. E aí o que que acontece? A pessoa na verdade não tem desejo, nem tem vontade de ter relação, mas ele tem uma ereção, Uhum. ele tem uma ereção, inclusive essa ereção é dolorida. Poucos casos realmente tem. Ou aquele caso, por exemplo, que a pessoa tem uma prótese peniana, tá, um implante aquela Aham. silicone, ele tem uma ereção e muitas vezes ele não tem o libido. Mas a ereção Está tá presente, firme está ali, firme ali. continua. É. Agora, só para assim deixar os nossos ouvintes, assim, bem tirar aquela deixar eles mais esclarecidos, né, os telespectadores, é muito importante dizer o seguinte, que é uma relação sexual, tem que ter o libido presente, tem que ter um ambiente romântico, né, também presente, porque não usar uma ereção como se fosse uma máquina, Sim. tá, que às vezes a gente vê nesses filmes pornográficos, né, Aham. que o homem tá ali e tal, não é você apertar o botão e pronto. Tem que ter, assim, uma complementação de um amor, de um relacionamento, de um sentimento. Isso aí seria o verdadeiro, vamos dizer, o verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento. Verdade entre o relacionamento seria essa, né, Exatamente, doutor? é Bom, verdade. esse assunto é algo bastante interessante e eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor, mas eu vou fazer no próximo bloco, quando a gente voltar aqui com o nosso quadro Sinal de Alerta. Então, atenção, ouvinte, entraremos aqui para os nossos comerciais e aguardem que voltaremos no nosso próximo bloco do Conexão Saúde com Sinal de Alerta. E voltamos aqui com o nosso programa Conexão Saúde no quadro Sinal de Alerta. Estamos aqui com o doutor Jamal Salem, que está falando para a gente, explicando, né, sobre a questão da saúde masculina, libido. E no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre amor verdadeiro, né? O que deve ser feito aí para a gente manter uma relação.
saudável, principalmente uma relação sexual saudável. Mas aqui no quadro sinal de alerta, eu quero perguntar para o senhor, doutor, fazer alguns questionamentos aqui que nossos ouvintes já até mandaram durante a semana para gente e que realmente desperta algo que elas precisam olhar e avaliar com uma cautela um pouquinho maior. Então, quais são os principais sinais de alerta que indicam que a diminuição do desejo sexual não é apenas uma fase passageira, mas sim algo que pode estar relacionado a um problema de saúde mais sério? Seria as doenças crônicas, né, com diabetes principalmente, como hipertensão arterial, a diminuição da taxa de hormônio, e alguns costumes também, vamos dizer assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns pacientes, que eles pegaram o ato de masturbação, tá, como uma maneira de ter satisfação sexual, e casados. E quando vai ter relação, ele não tem uma ereção satisfatória. Então isso aí, eu quero fazer um alerta aqui, que você deve procurar o psicólogo, algum tratamento para poder tirar desse costume, né, porque isso aí pode também é um sinal de alerta que pode afetar, hã, a boa função sexual. Muito interessante você falar sobre isso, doutor, porque hoje é muito fácil o acesso, né? A conteúdos adultos, né, e a internet ela vende tudo. Então, às vezes, a pessoa tem algo algum desejo que não consegue falar para a mulher, tem vergonha, alguma coisa assim, e consegue só se estimular vendo alguma coisa, né, ou imaginando aquilo. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, fiquem atentos aí, porque isso também é um sinal de alerta. Doutor, e em relação nós falamos aqui sobre priapismo, tá certo esse termo? Sim. Priapismo, né. Eh, por quanto tempo a permanência disso é algo preocupante? Por quanto tempo é um sinal de alerta? Então, por exemplo, por quanto tempo a ereção ela ela é normal, ela se mantém de uma maneira normal ou a partir de, sei, quantas horas aí a pessoa já deve ficar preocupada que aquilo não é algo comum? É muito boa a sua pergunta, Fábio, porque isso aqui é um sinal de alerta importantíssimo. Porque tem alguns pacientes, normalmente eles tomam medicamento por conta própria e às vezes ele faz uma hiperdosagem. Nós temos alguns medicamentos injetáveis, temos a via oral, que todos conhecem sem dúvida nenhuma, e isso pode provocar um priapismo. Eh, quando você considera um priapismo? Quando tem uma ereção a mais de 15, 20 minutos e torna o órgão dolorido, tá, aí é um sinal de alerta. E aí se você olhar na cor, começa a ficar um pouquinho cianótico, um pouquinho roxo. Aham. Então, aí é um sinal de alerta que você deve procurar o pronto-socorro o mais rápido possível, porque o especialista, o que que ele vai fazer? Porque quando chega nesse ponto, porque o sangue está retido dentro, Hum. não está acontecendo a troca de sangue, não está acontecendo a oxigenação, e isso pode levar à necrose, Deus o livre. tá? Pode levar à necrose. Então é muito importante esse item aí, por quê? Porque quando o paciente chega, o médico já vai colocar uma agulha na glândula que vai começar a funcionar, além de dar uns medicamentos de vasodilatador, ele vai funcionar o sangue, e aí quando eu tive a oportunidade de atender uns 3 ou 4 pacientes, quando eu fazia plantão no pronto-socorro, Uhum. e realmente é um sangue, muito escuro, tá, muito escuro, porque falta de oxigenação. Aí você tem que esvaziar todo o sangue que está dentro do corpo cavernoso, né. Olha, doutor, e aí em quanto tempo a pessoa tem que fazer isso? Então, o senhor falou o período de 15 a 20 minutos. Nesse tempo, vamos supor que a pessoa teve a relação, tá, passou esses 20 minutos aí, ela teve esses sintomas, tá dolorido, eh, até chegar ao pronto-socorro, tem algo que ela possa fazer? Sei, colocar Não, não tem nada a fazer não. gelo. Pode fazer gelo,
ou a coisa ou aquilo, mas não tem, porque tem que funcionar, porque aí você vê que já formou algum coágulo, alguma trombose nas artérias peniana ali no corpo cavernoso e está impedido a saída e a entrada de sangue. Então tem que procurar. Lógico, o paciente não vai chegar em meia hora, às vezes demora uma hora, 2, Uhum. mas não pode deixar passar muito tempo, Ou porque necrosar. necrosar, porque isso aí pode necrosar, é como, por exemplo, o caso do paciente diabético, quando ele tem no dedão do pé, por exemplo, começa a ficar meio roxo, começa ali, e ali não trata, não procura meio, e aí acaba indo para o pronto-socorro e vai amputar o dedo ou amputar uma parte do pé. E isso pode acontecer no priapismo, que é ereção prolongada, tá, devido, problema de uso indevido de medicamentos. A diferença é que dedo a gente tem 10, né, doutor? Lógico, agora a pistola, vamos dizer assim, é uma única, né, e não tem como fazer transplante também, né. Então, como fazer transplante, doutor? Não existe? Não existe, né, é difícil. Olha, bom, mesmo se houvesse, é lascar também, né, É doutor? verdade. Essa questão, ela só acontece, por exemplo, esse coágulo, priapismo, com a ingestão ou aplicação de algum com aplicação ou ingestão de algum medicamento, ou ela pode acontecer em um indivíduo que vai ter uma relação normal, por exemplo? Alguns hábitos da vida dessa pessoa, sem tirando a questão da medicação, podem influenciar a isso acontecer, doutor? Existe, mas é muito raro, né, muito raro quando a pessoa tem problema na coagulação sanguínea, tá. Uhum. Na coagulação sanguínea pode acontecer, principalmente na raça negra, que é a chance é muito maior. Ah, por quê, doutor? É devido a problema genético, Aham. tá. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tiver problema de coagulação, alguma coisa assim, com facilidade ele pode fazer um trombose. Ou, por exemplo, tiver usando algum tipo de coagulante também, tem que tomar muito cuidado. Uhum. Mas na maior número de escala é realmente os indivíduos desses medicamentos estimulantes da ereção, É. principalmente os injetáveis. Os injetáveis. Os Se in usa muito hoje ainda medicação injetável, doutor? tem vários pacientes que usam. Eu pergunto porque, assim, se existem, formas mais práticas, né, mais fáceis, como tem aí os comprimidos, eh, s por que que se opta pelo injetável, vamos dizer assim? É por 2 razões. Primeiro, às vezes o via oral não está resolvendo, tá, não está resolvendo. E a outra, você quando você toma um comprimido leva 30 minutos, uma hora para ter uma reação, e às vezes a pessoa quer uma resposta rápida, então ele procura injetar na base do pênis, tá, Mesmo. para ter uma ereção mais rápida e realmente em 5, 2, 3 minutos, no mínimo, ele começa a ter uma ereção satisfatória. Quando ele e aí quando ele injeta a quantidade certa, tudo bem. Agora quando ele injeta a quantidade maior, aí aonde pode acontecer o Meu priapismo. Jesus. E o problema maior, Fábio, normalmente, os homens, normalmente, ele se aplica sozinho, sem conhecimento da parceira, tá. Aham. Ele se aplica escondido. É, ele não quer demonstrar Quer que não demonstrar tá, né, exata atendendo da forma devida. exatamente. Meu Deus. Bom, pessoal, então assim, uma dica para vocês, tá? Se organizem. E não tome remédio por conta própria. Não tome remédio por conta própria. Mas se você precisa fazer algo para ser resolvido em 2 minutos, é porque vocês estão bem desorganizados. Então se organiza que a chance de dar certo é melhor. O que que seria, doutor, uma dose, eu não falo na questão de aplicação, porque eu imagino que, fazer essa avaliação acaba sendo um pouquinho mais complicada, com os injetáveis, mas o que que seria algo para pra gente já ter uma cautela maior quanto à questão
da superdosagem de comprimidos, por exemplo. Porque existem várias, gramaturas que a gente fala, vários tipos de miligramas ali, se não me engano, são não sei se tem 5, 10, 20, 50, 100, não sei se tem, mais do que isso quando você vai comprar uma medicação, relacionada a essa questão do pra ter ereção. Vamos supor que às vezes a pessoa fala: "Ah, eu preciso ter a ereção em 2 minutos", e quer tomar, s 3 comprimidos numa potência maior. Então, qual que é o risco disso? Sabe, o que que isso pode levar? E isso vai trazer esse efeito mais rápido ou não? Ou ele vai depois só dar uma super, vamos dizer assim, explosão do acúmulo de tudo aquilo que foi centrado no corpo? O que a gente observa é o seguinte, às vezes a pessoa toma um determinado medicamento com uma dosagem alta, vamos falar Tadafila, por exemplo, 20 miligramas, Uhum. tá, que era usado pelo menos uma hora e meia antes de uma relação. E tem a Tadafila diária também, que é 5 miligramas. Aí a pessoa toma, aí ele espera, vamos dizer, uma hora e não ocorre a ereção que ele deseja. Aí ele vai lá e toma mais um. E depois ele pode misturar com outro medicamento, tá. E aí 2 horas, 3 horas depois, todos eles fazem o efeito junta ali e acaba provocando um priapismo, porque aí começa a concentrar todo aquele medicamento, Aham. e aí prolonga a ereção. No início, o homem ele acha bom, porque ele fala: "Agora eu sou super macho", né. Mas ele não sabe que quando ele ejacula, porque tem que ter aquela fase refratória Aham. de uma amolecimento, aí não acontece, tá. Até aí tá tudo bem, porque ele não está sentindo dor, mas a partir daí, quando ele reinicia novamente uma relação, tá, Aham. consegue atingir seu prazer e ainda continua ereto, aí ele começa a ter dor, aí ele não quer mais ter relação. Aí ele corre no banheiro, começa a colocar água fria, fazer qualquer coisa assim e continua a ereção. Aí ele quando ele olha para um membro, ele vê que está começando a ficar meio roxo. Aí que é o perigo e aí que é o sinal de alerta da pessoa procurar um pronto-socorro urgente para poder tomar as providências para não acontecer a necrose. Perfeito, perfeito. Bom, doutor, aqui no sinal de alerta, o senhor já trouxe bastante esclarecimento importante aqui, para os nossos ouvintes. E, voltando aqui às demais perguntas para o senhor, que eu vejo que esse assunto, muitas vezes, as pessoas não conversam sobre isso, sabe. Todas as vezes as pessoas não falam, da forma devida, até por existir essa questão de machismo, a questão da virilidade, né, você não querer demonstrar que não tem a devida potência sexual aí para satisfazer a parceira. Então isso muitas vezes vira um assunto que não vira assunto, ou seja, as pessoas não falam em relação a isso. E isso é muito complicado. Então quando encontra-se um profissional que aborda sobre isso, e eu acho que os pacientes eles sentem confiança, é de extrema valia a gente explorar as informações aqui ao máximo que a gente pode, para levar os esclarecimentos devidos, né, doutor. Não, sem dúvida. O o senhor como urologista, né, também tem expertise aí em, nutrologia. A alimentação e o estilo de vida, ele pode influenciar diretamente na saúde sexual e na libido? Quais que seriam as principais dicas em relação a isso, doutor? Foi muito boa a sua pergunta, porque a obesidade é um outro fator também muito importante. Você sabe que a gordura, tanto subcutânea como visceral, ela absorve a, a quantidade de testosterona no nosso corpo. Então leva a um nível muito baixo. A gordura, então, ela, vamos dizer assim, rouba testosterona. Exatamente. Então, a obesidade realmente é uma coisa também de preocupante. Uhum. Então, por isso que a pessoa obesa, ele tem que também se cuidar de ter uma altura e peso ideal.
Não, do jeito que estão fazendo aí, ir para Ponta Porã, para Monjaro, vai colocando, porque às vezes é de qualquer jeito, porque isso aí é um perigo que pode causar hepatite, se causar pancreatite e até a morte. De Tá. forma Todo irresponsável. dia, exatamente, todo dia nas UPAs aí, comparece 8, 10 pacientes com esse problema de uso errado desses medicamentos e sem acompanhamento médico. Mas voltando do nosso tema, que é da disfunção erétil, Uhum. a obesidade está por trás disso. Então, quando eu abordo, por exemplo, um paciente obeso, eu falo para ele: olha, a causa também pode ser atrás disso. Só tem que fazer a dieta saudável, fazer exercício físico e tomar algum medicamento, talvez, para tirar sua ansiedade de comer muito. E procurar um nutrólogo, procurar, um endócrino também para fazer uma outra avaliação endócrina, principalmente da tireoide, da T3, T4, porque isso aí também é uma coisa muito importante. E, como você falou, né, procurar um endócrino, um nutrólogo, mas sempre, sempre ter o respaldo de especialistas médicos, né, doutor? Ah, sem Na dúvida parte nenhuma. Aliás, aqui eu quero deixar bem, um sinal de alerta a todos, né, da importância de você nunca tomar medicamento por conta própria. Tomar dipirona para uma dor de cabeça, um medicamento leve, assim, tudo bem. Por exemplo, o anti-inflamatório, né, tem muita gente que está acostumado a tomar o Voltaren, Cataflan, que são aham. anti-inflamatório. Se você tomar mais que 5 dias, você está colocando seus rins em risco. E isso pode levar ao quê? Insuficiência renal aguda. E isso leva ao quê? Hemodiálise, por causa do anti-inflamatório. Então, você nunca deve tomar medicamento por conta própria. Procura sempre procurar o médico, fazer a sua consulta, ser aberto com o médico, contar a verdade que você sente, para poder fazer os exames necessários e também fazer o tratamento. Inclusive, falando dos exames, no primeiro bloco nós falamos, como abordar o paciente da impotência sexual. Lógico, primeiro a primeira anamnese bem feita e segundo também pedir os exames complementares, né, como hemograma, glicemia, ver o colesterol, triglicéridos, porque são fatores também que podem obstruir as artérias do corpo cavernoso. Aham. Pedir uma ultrassom do pênis, pedir ultrassom da próstata, para ver se não tem prostatite, porque a prostatite é uma infecção da própria próstata, que é consequência de alguma infecção antiga, Hã. ou até uma DST, tá, uma gonorreia, uma artrite mal curada lá na juventude, que pode inclusive influenciar na ereção, né. Então, essas doenças aí, essas DSTs adquiridas, mesmo com o passar de muitos anos, elas ainda causam efeito, doutor, no corpo? Pode causar. Por isso que eu sempre falo para meus pacientes, meus amigos, tudo que você aprontou de errado na juventude, você começa a pagar depois dos 40. Que tristeza. É desse sabe. Chega a idade, já chega as consequências. Você Aconteceu por isso. Meu Deus. Porque a prostatite, ela leva anos para se manifestar, Aham. tá, leva anos. Se começar os sinais dela mais cedo, o jovem percebe por quê? Porque ele vai ter problema de infertilidade masculina. Então, quando o casal procura ter um filho e demora essa gravidez para acontecer, o ginecologista normalmente ele encaminha o paciente para fazer uma avaliação com o urologista para ver como que está o número do espermatozoide. Aí que você descobre que ele tem uma prostatite. E qual que são as quais são os efeitos da prostatite, doutor? Bom, o efeito da prostatite Na verdade, o termo melhor seria os sintomas, né? é, os sintomas, 90% você não sente nada, é assintomático. Aham. Há outros sintomas, ele pode ter dor durante a ejaculação, tá, ele pode ejacular sangue, que é a hemospermia, tá, pode ter um quadro febril, uma infecção urinária, e aí, quando você começa a investigar, aí se descobre que a pessoa tem uma prostatite, e o tratamento é simples, lógico, com antibiótico.
mas tem que fechar o diagnóstico para poder fazer. Outra coisa também a prostatite pode causar, a ejaculação precoce, que é uma coisa comum Aham. hoje, tá. É uma ejaculação rápida, e aí não dá o porque uma relação sexual tem que ser boa para o casal. Aí quando o homem ejacula rápido e a mulher não consegue, aí começa o conflito. Aí a mulher começa a acusar o marido dele ou o parceiro dele ter outra, que ele não gosta mais dela, por isso que está acontecendo. E aí a maior causa, inclusive, da separação hoje no Brasil é a ejaculação precoce. Você tá brincando, é verdade? É verdade, só que não é falado, mas quando você começa a investigar, você Percebe que tem percebe esse que essa é e das e causas. aí existe um outro viés também, né, doutor, porque tem a ejaculação precoce e tem a ejaculação que nunca chega, né, então, como o senhor falou, o ato ali, ele precisa ter prazer de ambas as partes. Então, às vezes, o homem acha também que, não ter uma ejaculação, ficar muito tempo ali, é algo que vai causar um prazer extremo na mulher e, às vezes, a parceira já está de saco cheio daquilo, quer finalizar, mas O homem não o homem consegue não ejacular. consegue ejacular também. Tem essa situação também, né? Tem, existe as 2 situações, por isso que aqui, dentro daquelas alertas, Aham. a gente alerta, por exemplo, da ejaculação precoce. É uma doença que tem tratamento. A segunda alerta, quando você não consegue ejacular, Uhum. normalmente está relacionado com algum medicamento que você está fazendo uso, Ah, tá. Então por isso que a boa anamnese, ela consegue fazer o pré-diagnóstico. As 2 têm solução e têm tratamento. Você tem que procurar o médico, fazer a consulta, fazer a avaliação, para poder chegar ao diagnóstico e tomar o medicamento quando necessário, aham. principalmente da ejaculação precoce, tá. E a ejaculação precoce, Fábio, ela tem outra característica, porque quando acontece com o homem na primeira vez, na segunda, na terceira, a mulher já começa a desconfiar, e ela começa a achar que ele gosta de outra, não quer mais saber dela, aquela Aham. coisa toda. E o homem, quando ele entra para ter uma relação sexual, ele já entra com um pensamento negativo, com aquele conflito interno: "Será que eu vou conseguir? Será que eu vou demorar mais? Já está Será ne" preocupado já ali está antes de preocupado. Então isso aí é um outro problema que às vezes além do medicamento, tem que também ter um psicólogo para poder resolver. E tem mais, Fábio, eu quero dizer aqui, eu sempre procuro chamar o casal para conversar com os 2 ao mesmo tempo, tá. olha, interessante. E E eles vão, doutor? Eles vão, aceitam? vão. Porque o homem já chega assim desesperado, fala: "Doutor, meu casamento está acabando". Aí você pede os exames, tal, para ele, faz aquela anamnese e fala: "Olha, no seu retorno eu gostaria que a sua esposa viesse junto". E realmente ela vem. Aí eu explico para ela, falo: "Olha, é uma doença, não tem nada a ver se ele gosta ou não gosta de você, e além disso, acaba causando trauma psicológico nele. Então nós vamos medicar, daqui uns dias a senhora vai ver como que ele vai se comportar, vai mudar totalmente, tá. Às vezes encontra algum prostatite, alguma infecção na próstata, aí a gente faz o tratamento, ou uma hiperplasia prostática. Então você faz aquele exame completo nele e realmente e graças a Deus, Deus tem me ajudado muito, quantos casos que nós conseguimos resolver e devolver a felicidade para esse casal, quando estavam num fio de cabelo para se romper. Olha, que maravilha. E nessa solicitação que o senhor faz para chamar a esposa, o senhor fala para ir esposa e amante também, doutor, ou só a esposa mesmo? Não, a mançadinha pode comentar. Não, mas o coitado, foi boa a sua pergunta, inclusive, até eu quero falar para as mulheres, se você tem o seu marido ou, né, o seu companheiro está passando por uma fase dessa, realmente ele precisa de ajuda. Porque normalmente a primeira coisa que a mulher acha é que ele tem amante, e o coitado não tem, porque eu faço a consulta com ele individualmente na primeira vez, e eu pergunto, e ele fala: "Não, doutor, eu tenho, mas a minha mulher acha que eu tenho e não consigo", tá. Então, as mulheres estão me ouvindo,
tenha um pouco de paciência, acompanhe seu parceiro, acompanhe seu marido no consultório médico, que realmente ele está necessitando de um tratamento e de ajuda. E o infeliz mal tá dando conta da esposa, né, doutor? É, Ainda começa a amante. sendo acusado de ter amante. Doutor Jamal, nossa conversa foi muito boa, gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui. Infelizmente nosso tempo acabou, a gente precisa encerrar, mas muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Saúde na NFM, doutor.